Esse é o programa Conversando com a Sociedade. Eu sou a jornalista Simone Carvalhal Farago. Vamos falar de filosofia em 24 vídeos com o tema: o que é o pensamento social atual à luz dos filósofos antigos? Este tema nos trará um autoconhecimento. Estamos aqui e continuamos essa jornada com o médico psiquiatra, historiador com mestrado em antropologia e com licenciatura plena de filosofia, Hélder Farago, aonde a filosofia será o foco deste estudo, embora ele use de todas as matérias para entendimento deste foco. Mas sobre a ética de Aristóteles. Explica para nós quem foi Aristóteles. Foi um dos maiores e influentes filósofos gregos da antiguidade, e até os dias atuais suas descobertas permanecem. Aluno de Platão em Atenas, como já falamos, tutor de Alexandre o Grande, nasceu em 384 a.C. na Macedônia. Qual a diferença dele para Platão, seu mestre? Aristóteles focou no conhecimento empírico. E como isso se deu? No Liceu, sua escola em Atenas, sistematizou áreas cosmológicas, ética, política, metafísica e biologia. Ele contribuiu com o início da ciência e do conhecimento. Para ele, o conhecimento parte da observação e da experiência. Interessante fato é que ele contribuiu para a classificação de gênero e espécie dos seres vivos, esta que fazemos até hoje, categoria além da própria essência. Então, a essência de algo é sempre uma só. Algo seres podem mudar como ser humano, além de também terem uma só essência? Aristóteles sustenta que a mudança nos seres não contraria o princípio da identidade, porque a essência é uma só, assim como a verdade, que também é uma só, ao que Agostinho confirmou depois, já no início da Idade Média. Então, a partir daí, o filósofo apoia sua física com duas teorias filosóficas, a da substância e do acidente, e a das quatro causas. A substância é o que existe por si, o elemento estável das coisas. O acidente, o que só em outro pode existir, como autodeterminação secundária e cambiante. Graças à união entre os dois princípios, a substância se manifesta através dos acidentes. O agir segue o ser. Por outro lado, dependem os seres das quatro causas: material, formal, eficiente e final. Estando ligado à primeira, que é material, estável, a potencialidade de cada ser. A segunda, a formal, ligada à especificidade. A terceira, a eficiente, ligada à existência. E a quarta, afinal, ligada à intenção. Então, ele diz que a materialidade é estável, a formalidade, a potencialidade de cada um, a eficiência faz parte da existência, as finalidades sobrepõem e vêm das intenções. A finalidade requer uma intenção. Por exemplo, se perguntarmos qual é a sua intenção, a resposta será uma finalidade, algo final, um objetivo. Sobre a eficiência, é quando fazemos algo, fazemos para que funcione. E isso deve ser eficiente para funcionar.
aconteça do jeito que planejamos. Então, ele conclui que esta faz parte da existência. Fale mais sobre a ética e política para Aristóteles. No livro, por exemplo, diz que Aristóteles foi o primeiro a distinguir ética de política. Naquela época, porque agora a política deve ser ética. Não. Porque embora a política deve ser ética, os dois conceitos são diferentes. Bem, para Aristóteles, a ética é centrada na ação voluntária e moral do indivíduo, enquanto política é centrada na veiculação da ética na comunidade. Então estão ligadas. Dotado de logos, palavra, isto é, comunicação, o homem é um animal político, inclinado a fazer parte de uma polis, cidade. Enquanto sociedade política, a cidade precede a família e até o indivíduo, porque responde a um impulso natural. Dos círculos que o homem se move, a família, a tribo, a polis, só esta última constitui a sociedade perfeita. Daí serem políticas, de certo modo, todas as relações humanas, onde uma certa amizade e a concórdia constituem seu alicerce. A polis era literalmente o modelo das cidades gregas, mas aqui ele generaliza o termo. Desde criança, aprendemos a negociar com nossos pais o que queremos. E muitas vezes isso exige uma atitude política que desenvolvemos. A política faz parte da estrutura da sociedade. Quando Aristóteles diz que o homem é um ser gregário, subentende-se que isso se dá de forma política. Se conclui, já que ela está incutida em nosso comportamento. O que podemos aprender com a análise de Aristóteles sobre regimes políticos? Sobre o que ele observou já em sua época sobre esse tema. Os regimes políticos caracterizam-se pela solução de que oferecem as relações entre parte e o todo na comunidade. Há três formas boas: monarquia, aristocracia e democracia. Esta, entre democracia e oligarquia, mas que tende à democracia, segundo ele. A monarquia interessa basicamente a unidade da polis, a aristocracia, seu aprimoramento, a democracia, a liberdade. Para ele, o regime ideal político une esses três fatores. E segundo ele, a liberdade para se fazer o certo, o ético, traz a felicidade, como falamos anteriormente. É preciso ter liberdade para se fazer o certo, que é garantido pelas leis e coerção social. De todas as questões às quais estamos falando, estão ligadas à ética. Nesse programa, nesse vídeo, falamos mais sobre a ética de Aristóteles. Então vamos fazer aqui um apanhado de textos do livro dele, que é Ética que é Ética a Nicômaco, o qual mostra o que Aristóteles tem por virtudes, pois ele mesmo disse que as pessoas discordam muitas vezes do que seja uma virtude para termos um norte. Vamos ver o que ele orienta sobre isso.
Sobre o bem universal, Aristóteles discute o que se entende por isso. O termo bem é usado tanto na categoria de substância quanto na de qualidade, e na de relação, e o que existe por si mesmo, que é a substância. Então, o bem universal é uma essência que consiste em uma qualidade. E, se unirmos a Agostinho e Tomás de Aquino, séculos depois, podemos dizer que o bem universal é uma essência de Deus que consiste em qualidade, portanto, virtude. Mas o uso que você faz dos seus bens também é uma virtude. A riqueza não é uma virtude, mas uma condição, uma bênção quando se faz bom uso dela. Esse bom uso é uma virtude. Para se levar uma vida de prosperidade, é necessário que os bens sejam gastos com sabedoria para se manter esse padrão. Aí se alcança a prosperidade social, cada um fazendo sua parte com as virtudes. Sobre o bem universal, Aristóteles discute o que se entende por isso. O termo bem é usado tanto na categoria de substância quanto na de qualidade, e na de relação, e o que existe por si mesmo, que é a substância. Então, o bem universal é uma essência que consiste em uma qualidade. E se unirmos Agostinho a Tomás de Aquino, séculos depois a ele, podemos dizer que o bem universal é uma essência de Deus, que consiste em qualidade, portanto, virtude. Mas o uso que você faz dos seus bens também é uma virtude. A riqueza não é uma virtude, mas uma condição, uma bênção quando se faz um bom uso dela. Esse bom uso é uma virtude. Para se levar uma vida de prosperidade, é necessário que os bens sejam gastos com sabedoria e para se manter esse padrão. Aí se alcança a prosperidade social, cada um fazendo sua parte com as virtudes. Esse bem do qual fala Aristóteles pode ser um bem em si mesmo, denotando substância, ou uma coisa boa, denotando qualidade, ou uma pessoa boa, denotando relação. Está certo? Bom, eu vou ter que repetir tudo porque eu peguei a ficha sua e vão perceber, vai ficar super chato. Quer? Esse bem do qual fala Aristóteles pode ser um bem em si mesmo, denotando substância, ou uma coisa boa, denotando qualidade, ou uma pessoa boa, denotando relação. Está certo? Sim, ou seja, o bem é substância anterior ao relativo, que é uma derivação, um acidente do ser. Observa-se que Aristóteles, com o termo bem, tem tantas acepções quantas tem o termo ser, uma vez que é igualmente predicado na categoria de substância. Como Deus é razão, com os filósofos posteriores, na qualidade, por exemplo, das diversas formas de virtudes, na de quantidade, por exemplo, daquilo que é moderado, na de relação, do útil, na de tempo, da oportunidade apropriada, na de espaço, do lugar conveniente, etc. É evidente que o bem não pode ser algo único ou universalmente presente em todos os casos, porque se fosse assim, não existiria o mal. Ou seja, muitas coisas são boas, ou pessoas, ou oportunidades, mas o bem é uma virtude. Um só. A verdade é uma só, segundo os filósofos dos quais temos estudado.
O bem não poderia ter sido praticado em todas as categorias, mas apenas uma. E sobre a ciência? Uma vez que das coisas que correspondem a uma ideia, a ciência seria uma só. Teria de haver uma única ciência de todos os bens, mas o fato é que as ciências, mesmo das coisas compreendidas em uma só categoria, por exemplo, a da oportunidade estudada pela estratégia, e na saúde pela medicina, na moderação dos alimentos, na medicina e exercícios pela ciência da educação física. A resposta à questão que estamos levantando fica evidente pela nossa definição de felicidade, pois dissemos qual é: uma certa atividade da alma condicionada conforme a virtude. Sou eu ainda? Uhum. Para Aristóteles, a lógica é uma virtude. Fundador da lógica, desenvolveu o primeiro sistema formalizado de raciocínio, conhecido como silogismo. Importante ressaltar que é o primeiro sistema de raciocínio formalizado daquela época, mas o homem já raciocinava antes. Esse sistema que ele desenvolveu, o silogismo, é a lógica proposicional, que visa você construir um discurso argumentativo, demonstrativo, lógico e formalmente construído. Exemplo: todo homem é mortal, então é lógico que Sócrates é mortal se ele é homem. Entendi que isso se faz por análise da questão. No caso, isso é lógico, de nesse exemplo, Sócrates ser mortal, se é homem. Que a humanidade começou com esse negócio de raciocinar usando o mecanismo de comparação. Há outros exemplos no livro de Raciocínios Lógicos com Aristóteles? Sim, quando um discurso é aparentemente bem construído e lógico, ao ser analisado a partir de dados ou experiências falsas, chama-se isso de paralogismo. Entendi que o paralogismo é bem diferente de um discurso bem construído, aonde se utiliza a verdade dos fatos. Outro princípio lógico importante que Aristóteles sistematizou é o princípio da não contradição, ou seja, você não pode se contradizer no que diz, uma vez que a verdade é uma só. Dizendo que é certo e errado na mesma preposição, principalmente na mesma frase. E na verdade, tem muitos outros princípios lógicos com Aristóteles. Ele apresenta toda uma disciplina sobre o assunto. Continuando sobre essa obra de Aristóteles, Ética a Nicômaco, ele gostava de comparar suas descobertas com tudo o que vinha antes. Compreendeu a necessidade de interrogar o pensamento anterior, sua própria pesquisa. Por isso, começa a resolver problemas do conhecimento do ser. Claro, entendendo sua história, além do mais, não se cria nada a partir do nada, mas de algo que já existe. E descobrir significa desvelar o que já existe. Sou eu, mano? Você vai perguntar agora para mim. Fale para nós o que você achou de mais interessante nessa obra. O que é mais aproveitável? Política. Definiu o homem como um animal político e analisou diversas formas de governo, valorizando a democracia e o bem comum. E ele quer dizer como animal político é que se o homem é um ser gregário, que vive em comunidade, é com base nisto que se constrói toda a sua ética. Quem é ético para com os outros, para uma boa vida, buscando a eudaimonia, ou seja,
a felicidade comum da qual dissemos. Assim, a prática política é necessária para esta vida em comunidade. Inaugurou o período sistemático da filosofia, separando o conhecimento em disciplinas específicas, e suas ideias influenciam o pensamento ocidental até os dias de hoje. Então, fale mais sobre esses conceitos. A filosofia empírica acreditava-se que o conhecimento advém da experiência sensorial e, com isso, a observação do mundo físico, valorizando o trabalho de campo, que isso exige especialmente em biologia, iniciando a classificação dos seres em gênero e espécie. Ética a Nicômaco argumenta que a finalidade humana, a felicidade chamada por ele de eudaimonia, é alcançada através da virtude e do equilíbrio. Se for feita uma pesquisa de campo antropológica, ninguém vai dizer que deseja ser infeliz. Todos almejam a felicidade. O que resta entender é qual o meio verdadeiro para alcançá-la. É sobre isso que cristãos falam sobre a palavra de Deus. Aristóteles sobre as virtudes. Felicidades momentâneas são válidas. Felicidades momentâneas são válidas. A questão é se existem as que terminam mal, sendo estas ilusões. Não estou falando de momentos felizes, pois a vida é cheia de momentos felizes e isto é saudável. Vamos lá. Na outra parte, ele diz: nossa discussão será adequada se tiver a clareza que compõe o assunto, pois não se deve querer a mesma precisão em todos os raciocínios, assim como não se deve exigi-la nos produtos de todas as artes mecânicas. As ações belas e justas que a ciência política investiga admitem... Não ficou claro se é justa ou injusta. Fala claramente a primeira sílaba. As ações belas e justas que a ciência política investiga admitem grande variedade de opiniões a ponto de se poder considerá-las como existindo apenas por convenção e não por natureza. Igualmente, em relação aos bens, existe uma flutuação semelhante, em razão de poderem ser para muitas pessoas até prejudiciais. Por exemplo, houve em quem padecesse por causa de sua riqueza e outros por sua coragem. Com certeza colocados no lugar errado. Daí a necessidade de sabedoria, que é o equilíbrio de avaliar o que é correto de se fazer em determinada situação. Bem, Aristóteles vê que a ética é alcançada por virtudes e assim a felicidade. Então, para isso, ele cita que extremos radicais não são bons. Os comportamentos adequados são sempre um meio termo, como já demos exemplo do temerário e o corajoso. O temerário se lança sem pensar contra o inimigo, colocando em risco a si e aos outros, pois outros têm sempre quem depende da gente. Pode-se ressaltar com isso que muitas vezes é necessário coragem para fazer o que é certo, em meio ao errado, ou a não aprovação de outros, de pessoas más, ou mesmo ao erro dos outros. E também vale a pena dizer que esse meio termo se refere ao equilíbrio, e não à palavra bíblica que diz para o homem ser sim ou não. O que passa disso é meio termo e Deus vomita. Aí, essa palavra de Deus quer dizer para o homem ser definido, não entrando em dúvidas,
e não que ele deva viver de maneira radical ou excessiva, que é o que Aristóteles está combatendo. Para Deus, tudo que é o amor aos homens ser acima do amor. Para Deus, tudo que é excesso faz mal, inclusive o amor aos homens ser acima do amor a Deus. Deus diz, ama primeiro a Deus e depois o próximo, como a de si mesmo. Já que se Agostinho uniu a palavra de Deus à filosofia, podemos aqui fazer o mesmo. Então você conclui que podemos ver aqui no texto que o que ele diz sobre felicidade é isso mesmo, por experimentação e experimentação social. Em palavras, quase todos estão de acordo, pois tanto o vulgo quanto os homens de cultura superior dizem que o bem supremo é a felicidade e consideram que o bem viver e o bem agir equivalem a ser feliz, porém divergem a respeito do que seja felicidade. E felicidade todos sabem hoje que se alcança através de virtudes. E isso em que sentido? Ser feliz hoje, as pessoas concordam que é ter saúde, vida familiar feliz, ganho de seu trabalho, dentre muitas coisas. Acrescento, continuando essa análise e comparação, que para os cristãos uma pessoa certa nasce. Continuando essa análise e comparação. Continuando essa análise e comparação, que para os cristãos a pessoa certa nasce para outra, na vida sentimental. Então, ser feliz em família é casar com essa pessoa, levando uma vida conjunta e virtuosa, na prática da palavra de Deus, principalmente nos conselhos bíblicos sobre relacionamento. E isso conduz à heterossexualidade, porque pessoas homossexuais podem ser felizes, mas a Bíblia fala de uma realização plena na vida sentimental, uma felicidade mais completa. Também para os cristãos, a felicidade é principalmente a certeza da salvação da alma, que consiste de quando deixarmos esse corpo para a morte, ou mesmo na segunda vinda de Cristo, na qual creio que haverá, a alma estará na eternidade com Deus, que é dono do amor, da justiça e da felicidade. E isso se alcança praticando a verdade, a qual Aristóteles diz ser virtude. Não fugia dessa questão. Não fugia dessa noção. Há coisas que as pessoas dizem que traz felicidade, mas no final, depois daquele primeiro momento, vai mesmo permanecer também felicidade? Fica aqui uma pergunta que cada um deve fazer a si mesmo em relação às suas escolhas. Retomando a questão dos cristãos, para eles, os mandamentos de Deus na Bíblia são mandamentos de um Pai, pois Deus é vivo, que nos explica quais atitudes trarão felicidade duradoura.
como a salvação da alma. E é necessário compreender a verdade do que está lá. De fato, esse é o desafio do homem que entende que o ser foi criado por Deus. Ao que está escrito, o reino dos céus é tomado por esforço. E sobre a metafísica de Aristóteles? Veja o que dispõe esse tema em 14 livros, aonde duas questões se destacam: a unidade do ser e a essência separada. O que seriam esses conceitos? Na unidade do ser, Aristóteles admite diferentes maneiras de ser, para a qual ele denomina categorias, ressaltando 10 essências: qualidade, quantidade, relação, lugar, tempo, situação, o ter, ação, paixão. As categorias são os gêneros supremos do ser, já que a esses se referem diretamente, como suas determinações radicais. A ciência do ser tem um objeto real, aquele a que, direta ou indiretamente, se referem todos os gêneros supremos, a essência de algo. Aristóteles, em sua Ética a Nicômaco, filosofa sobre o ser. Diz que o ser é a essência de algo. Para os cristãos, o ser humano é uma pessoa que veio do Criador e que, sendo salvo, para ele voltará. Após cumprir sua missão ou chamado aqui na Terra, aonde há uma só existência aqui. Você diria que a felicidade é um prazer infinito na alma que compõe-se de alegria? Aristóteles levanta a questão sobre a felicidade, mas então ninguém deve ser feliz enquanto estiver vivo? Será preciso ver o fim? Para isso, sabemos a resposta. Claro que podemos ser felizes enquanto estivermos vivos. Inclusive se tratando de muitos momentos, como temos experimentado. O que acontece é que a quantidade da felicidade para os que creem em Cristo, quando estiverem salvos na eternidade, seremos muito mais felizes ainda. Promessa para os que praticam as virtudes. Ser feliz aqui e lá. Vamos estudar na filosofia de Aristóteles mais algumas virtudes, principalmente analisando como o senso comum de hoje e a noção passada pelos filósofos, a fim de praticá-las. O que seria uma atitude virtuosa em determinadas circunstâncias? Visando o exemplo de Aristóteles no texto de Ética a Nicômaco. Ele diz: posto que a virtude se relaciona com paixões e ações, e apenas as paixões voluntárias são louvadas ou censuradas, ao passo que as involuntárias, a quem estuda a natureza das virtudes, são escondidas. Sobre a distinção entre o voluntário e o involuntário, esta será útil ao legislador, com respeito à atribuição de honras e aplicação de castigos. Acrescento a isso, intencional ou não, qual a intenção de um ato? Estudamos um pouco
sobre punições na sociedade de controle de Foucault. Devemos nós todos ter controle, domínio de nossos próprios pensamentos e atitudes, segundo o cristianismo e a filosofia, ao que está subentendido a psicologia e a psiquiatria. Para isso, precisamos ser conscientes deles, desses pensamentos e ações o mais possível. Daí, isso precede a voluntariedade nas ações, que é do que estamos falando, o que devemos buscar e assumir a responsabilidade pessoal de nossos atos e pensamentos. Não que não existam no mundo ações involuntárias, as quais devem ser evitadas. Contudo, são consideradas involuntárias aquelas ações que ocorrem sob compulsão ou sob ignorância. E é compulsório ou forçado aquele ato cujo motor externo ao agente e para o qual a pessoa que age não contribui de maneira nenhuma com o ato, para o ato. Pelo contrário, é influenciado por ele. Daí seguimos com o exemplo de Aristóteles no livro. Se um tirano ordenasse a uma pessoa que tivesse os pais e filhos em poder daquele tirano, e por isso cometesse o ato para salvá-los, pois do contrário seriam mortos, é discutível se tais ações seriam voluntárias. Contudo, podemos estender esse exemplo para vermos o que seria virtude nesse caso ao agir. Graças a Deus pela nossa polícia, que é uma vocação o ser policial. Em um caso assim, como israelenses estiveram recentemente sob o poder do Hamas, o que se faria? A questão é que tudo o que fazemos é voluntário e traz responsabilidade na palavra de Deus, tão citada por Agostinho e Tomás de Aquino. Por exemplo, no Éden, quando Eva come da referida maçã, que acredito ser simbólica, significando o pecado, não adiantou ela dizer que foi o diabo que a enganou. Colheu fruto de seu pecado a humanidade até Jesus vir com a redenção. Num caso desse, o que um cristão faria? Deus te livraria de coisas ao praticar a palavra e escolher uma boa atitude? Com certeza que sim. Mas uma oração boa para fazermos é: Deus, não deixe eu passar situações aonde eu não consiga praticar a tua palavra. E o que seria virtude nas leis brasileiras em um caso como esse? O que também é de Deus usufruir, não só obedecer às leis. Segundo a nossa Constituição de 1988, seria por exemplo, matar o bandido em legítima defesa. Isso está certo e de acordo com a palavra de Deus. Proteger pessoas de bem em detrimento de perversos. Fazer o bem prevalecer é o que chamamos de justiça. E Deus é amor e justiça, diz a Bíblia. Então, nesse caso, não se aplica a passagem do não matarás, que está em Êxodo 20. Essa é a resposta de solução para esse caso de Aristóteles hoje. Para finalizarmos, vamos observar que nossa Constituição foi feita por Deus. Isso mesmo, pois está escrito no início do livro. A Bíblia diz que Deus está sobre as autoridades e autoridades fazem leis. Isso é fruto de um país de maioria cristã. Essa Constituição foi feita no Brasil. Vale lembrar, junto com o início da democracia requerida
por luta pela descendência italiana no Brasil, que vive no estado de São Paulo majoritariamente, e que veio para este país a trabalho. E a Itália é a sede da Igreja Católica, que é o Vaticano. Mas São Paulo também é composto de protestantes, se falando de Deus. Voltando ao exemplo de Aristóteles, sobre voluntariedade nas atitudes, a polícia não se aplica esse mandamento não matarás quando se trata de uma situação sem saída, aonde a vida do cidadão de bem está em risco, ou mesmo a dele, em combate, significando uma legítima defesa do policial. Podemos entender assim, direta ou indiretamente, como alta cúpula do tráfico procurado, ou sequestradores, um psicopata que não é capaz de se arrepender, sempre procurando novas vítimas. Pois a profissão de policial, exército, forças armadas, também foi criada por Deus e tem como prática esse exercício de defesa sobre o princípio da eficiência. E assim é a legítima defesa permitida por nossa Constituição. Nesse caso, a pena para a legítima defesa, em se tratando de pessoas civis, porém bem menor que a de homicídio, porque é preciso saber que a pessoa só vai matar mesmo em caso de necessidade. Da necessidade de se compreender corretamente a Bíblia, se adequando aos dias atuais. Nesse caso, matar é uma virtude voluntária do policial, pois se faz parte da profissão. Contudo, não se aplica ao cidadão de bem em situações que se possa ser evitado. Então, para os cristãos, não se deve fazer nada contra a palavra de Deus, não importando o que você passe. Assim, os judeus fizeram nesse caso dos reféns capturados pelo Hamas em 2023. E outras coisas que esse tirano pudesse fazer a seus pais e filhos. A Bíblia diz que não se deve pecar contra Deus por causa do mal que sofremos, ou que pode estar nos ameaçando, mesmo aos entes queridos. Pois é abominação, e ele diz que é o primeiro na vida dos cristãos, e em seguida vem o amor ao próximo. Mas ele não aprova dar a vida por eles, ou seu comportamento, se este vier ao contrário do que está na palavra, ou mesmo em situações difíceis ou adversas. O que o tempo todo é a luta dos cristãos para alcançar o reino de Deus e as coisas que duram na terra. Vamos falar sobre o que Aristóteles diz sobre o prazer. Julga-se que o prazer está intimamente relacionado com a nossa natureza humana. Vamos estudar isso nos próximos vídeos sobre estoicismo e epicurismo. Por isso, ao educar os jovens, usamos os lemes do prazer e do sofrimento para os guiar. Pensa-se que comprazer-se em coisas apropriadas e desprezar as que se deve desprezar tem grande influência na formação do caráter virtuoso, diz Aristóteles no livro. Assim, a pessoa que domina seus prazeres pode vir a ser uma pessoa justa e virtuosa, pois contrariando o que é